Soltar. Eu não vou deixar que a câmera me atrapalhe. Olá, boa noite. Estamos em mais uma live aqui do nosso canal de astrologia tradicional. E hoje vamos ter aqui um bate-papo com a astróloga Abigail de Souza, bastante experiente em astrologia tradicional. Deixa eu ler aqui o que ela me passou, que ela tem um currículo astrológico bem interessante. Nascida em Natal, Rio Grande do Norte, formada em Direito e Gestão Hospitalar, tem interesse por astrologia desde a adolescência, mas só passou a atender profissionalmente entre 2015 e 2016. Especializou-se em temperamento, visagismo e retificação horária, por ter nascido no horário de troca de ascendente. Após ter sido recusada em consulta por vários profissionais, foi aconselhada pelo falecido Guy Taillard a estudar visagismo e retificação horária para achar o seu próprio ascendente. Tem mais, né? Tem aqui que você trabalha com previsões anuais e mensais de astrologia mundana, astrometeorologia eletiva, todo dia no Telegram, horário de todo tipo de combitura amorosa, gosta da astrocartografia, mas não da técnica usual, a realocação, e sim de localizar objetos, achar casas para alugar. Remediação astrológica com base na astrologia tradicional e técnicas ocidentais. Alimentação, perfumaria ancestral. E dentro da natal, gosta mais de helenística e da árabe medieval. É isso mesmo, Abigail? É basicamente isso. Vamos começar do começo? Como foi que você iniciou na tradicional? Eu iniciei na tradicional depois de eu ter vários problemas com o meu ascendente, como eu falei. Porque, assim, eu tive um problema com o meu registro hospitalar. Eu cheguei aí no hospital, eu disse, olha, eu perdi minha certidão, eu preciso da documentação de certidão de nascido vivo. E deu um horário, assim, era um horário arredondado, e nesse horário, até na Védica, mudava de signo. Então, eu tive dificuldade de achar profissionais que me atendessem. E aí eu passei a estudar primeiro na moderna, só que na moderna não tem muito essa especialização de retificação de horário. Apesar de a maioria dos profissionais da moderna quererem que você pegue um horário com a dúvida de, no máximo, 4 minutos, eles não fazem retificação horária. Aí eu tive que partir para a tradicional. E quem me ajudou nessa questão do meu ascendente, e aí me estimularam a estudar, foi exatamente o falecido Gui Taillard. É Gui, né? Deus o tenha, que Deus o tenha. Eu conheci O Gui, né? Gerson Chamado de Guy, Pelapes. ele nunca me corrigiu. Mas é porque dá para... Depende da pronúncia do idioma. Então, ele me estimulou, olha, uma consulta dessas mais simplificadas, olha, o que eu posso lhe dizer, já que você é interessada em estudar, é que vai pelo visagismo e pela retificação horária, porque tem uma complexidade de cálculos aqui, que se eu fosse te cobrar na época, eu não estava com condições de pagar esse serviço. É caro, a retificação dá bom trabalho. E se eu fosse te ajudar, você não teria condição, mas se você estudar, vai por esse caminho. Aí eu fui e os dois conselhos resolveram dois problemas numa cajadada só. Porque o visagismo, quando você estuda pela teoria do temperamento para a área de estética, você vai para o ramo de de imagem profissional. Isso
conseguiu alinhar com os objetivos de carreira ao estudar. Isso me ajudou muito. Foi um conselho que eu recebi há mais de 10 anos e até hoje eu agradeço. A velhinha, para ele, sentar acesa. Sim. E quando eu comecei a me aprofundar para atender, aí o Gerson me deu a aula de retificação. Foi aí que eu aprendi as metodologias de retificação da helenística e tradicional. E aí, finalmente, achei meu ascendente. Aí, agora que eu cheguei nesse ponto, porque a retificação, embora não para calcular não seja tão difícil, a forma com que você faz a engenharia reversa do mapa exige que você tenha um grau aprofundado de estudo. Então, para você chegar para entender o cálculo, porque o cálculo à mão é simplesmente soma e subtração. Mas você entender a lógica, né, que leva a ele, aquele ascendente e não o outro, é a lógica do aprofundamento do mapa. De que técnicas você vai usar, por que um ascendente e não o outro, qual o impacto disso na vida do indivíduo. E aí, chegar até esse ponto, aí você demanda o estudo. Aí, praticamente, para resolver um probleminha de ascendente, eu tive que estudar basicamente o escopo da astrologia ocidental inteira. Você começou pelo final, né? E aí teve que ir voltando, né? Como você falou, reversa, né? É uma engenharia reversa. Que você chega no horário, mas você tem que entrevistar o consulente para você saber se coincide com a vida dele. Porque um dos princípios básicos da astrologia, seja moderna, seja tradicional, seja védica, seja chinesa, é que o que está acima, o céu, é refletido embaixo. O céu é um indicador do ciclo da Terra. Então, aquela pessoa tem que estar nascida naquele ciclo e durante a sua vida, esses ciclos têm dias de ativação, anos de ativação, e isso coincide com o horário de nascimento. Se isso não está batendo, é porque alguma coisa está errada no registro. Isso tem que ser informado ao consulente. Abigail, então, assim, você começou na tradicional por uma questão de retificar o seu horário, né? Isso. E aí você foi logo da parte, teve que estudar, teve que pegar conhecimentos de uma das partes mais difíceis, né? E daí você foi atrás de quê? Assim, que tipo de conhecimento você foi em busca para ter um maior conhecimento? Como eu cheguei lá no final, então o meu desafio foi fazer as coisas simples, que geralmente o caminho é você aprender o planetinha na casa, você explicar todo bonitinho, em partes. Às vezes a pessoa quer um menuzinho, todo igual ao do programa, mas aí eu tive que pegar a lógica mais difícil. Aí, você explicar nessa profundidade e explicar para o cliente de forma que ele entenda é um desafio. Sim. Aí, essa parte mais simplificar esse conhecimento e passar. E a minha formatação, como eu tive que estudar também o conselho, né, o visagismo para fazer o desempate por temperamento, eu me especializei nessa área de temperamento e aí eu fui flertando tanto com a magia astrológica quanto com a remediação, que é diferente de retificação astrológica. A retificação é o cálculo do horário. E não é um horário qualquer, é o horário que a pessoa teve a primeira respiração depois que o cordão umbilical foi cortado. Porque foi quando você respirou por si mesmo e não através da sua mãe. Isso mesmo. Bem tem que colocado. estar bem delimitado, porque no registro do hospital, eles podem colocar
a hora que a cabeça do bebê saiu, da cesárea ou no parto normal, ou a hora que deu o primeiro choro. Mas não, a gente está procurando esse momento que foi o cordão umbilical foi cortado fisicamente, e a pessoa respirou pela primeira vez. Por ela própria. Por ela própria. E isso tem que explicar no mapa, ó, seu horário é esse, nesse tal, porque quando há diferença de alguns minutos, tem gente que me procura por diferença de minutos, outras só sabe o dia de nascimento, e já teve casos até de adoção, então a pessoa tinha até dúvida do registro, a gente Sim. teve que fazer uma investigação mais aprofundada. Eu acho interessante isso que você trouxe, porque bate com uma coisa que diferencia muito aqui a tradicional da moderna, né? Que o foco da tradicional é o ascendente, o regente do ascendente. Por isso, essa questão aí da retificação, de encontrar, né? E não do signo solar, porque eu não sei se acontece com você, mas nos artigos que eu escrevo, eu tenho percebido isso. Por exemplo, esse último artigo que eu escrevi foi sobre a primeira-ministra agora atual do Brasil, que é a Janja. E aí eu foquei muito assim no ascendente dela, Touro, no regente do ascendente, que é a Vênus, que está em Leão. E assim, falei assim, en passant do Sol dela em Virgem, porque não tem tanta importância aqui, né? Dependendo do mapa. O mapa dela não tem, assim, tem porque está angular, mas não é o ator principal, ele não é mais importante do que o ascendente, do que a Vênus, do que é o regente do ascendente, do que a Lua. E aí eu achei interessante que muitas pessoas vieram com a seguinte pergunta: qual é o signo dela? Porque eu não tinha falado do signo solar. Então, as pessoas elas acham muito estranho isso aí, né? Da tradicional, que assim, o foco é outro, o interesse é outro, e aí fica como se estivesse faltando alguma coisa para muita gente. Você não falou do principal. Isso também aconteceu no mapa da Rainha Elizabeth, quando eu falei que ela tem muita gente focando no Sol em Touro, e o Sol em Touro, assim, em casa cadente, peregrino, não toca nada do mapa dela, não é a realeza, ela não vem para aquele Sol em Touro, né? E aí eu falei, passando um Sol fraco por casa, fraco por signo, aí o pessoal, você não falou do Sol, do principal, que é o Sol dela em Touro, né? E eu digo, gente, ó, então, aqui é tradicional, né? Isso acontece com você, você percebe isso também? Assim, eu percebo que, pelo que eu divulgo em redes sociais, eu já afasto clientela iniciante. Aí, geralmente, as pessoas vêm indicadas até de outros astrólogos, alguns já para retificação e outros para cálculos específicos, desde saúde até coisas mais delicadas. Que tem gente que recusa atender, que não tem tato para tratar. Aí, tipo, como eu fiquei com Para fama tratar o de não ter quê? papas na Tipo de língua, tema? aí, tipo, o pessoal me indica, olha, vai para ela, porque ela, além de saber o cálculo, ela lida mais naturalmente com isso. Aí, Mas tipo, quais seriam esses temas, assim? é porque, assim, eu nasci numa família religiosa, mas era numa família que o pessoal lidava muito bem com esses temas de doença, de falecimento, coisa e tal. Então, as pessoas, elas chegam para mim, não, eu vou ter isso, e sabe que eu não vou ter papas na língua, até eu sondo, se for um cálculo específico, a pessoa já veio para saber. Mas se for um mapa natal mais generalizado, eu pergunto o que é que ela quer saber ou não. Porque, De às vezes você não tem doenças? interesse e outras vezes você não tem psicológico. Você se refere à casa 8? Não só isso, tem gente que não quer saber de doenças, nem as próprias, nem de familiares, por exemplo. Isso tem que ser Sim. respeitado. Eu tive uma cliente que ela tinha, olha, o que acontecer comigo, você pode falar tudo. Agora, eu não quero saber se algum parente vai acontecer nada de ninguém, que eu não tenho psicológico, assim, que ela era muito Entendi, protetora com a entendi. família. Então, assim, não me conte nada a respeito
de falecimento, herança, coisa e tal. Mas, para mim mesma, são pessoas e pessoas. Mas, assim, de cálculo de falecimento, ou pelo menos de saúde, expectativa de saúde, que tem uma diferença entre os dois, a pessoa, eu pergunto se a pessoa quer saber, e se a pessoa. Um minutinho aqui. E se a pessoa ela falar explicitamente que não quer, não cito. Ai, meu Deus. Tá dando probleminha no vídeo, né? Mas é importante Voltei. para. Então eu pergunto, porque eu acho que é mais respeitoso, em vez de você jogar a informação na cara da pessoa. Embora eu faça esse cálculo antes de começar o mapa. É interessante porque, geralmente, assim, essa postura das pessoas ficarem receosas é mais com a tradicional, porque a tradicional, além de ser, assim, direta, né? O astrólogo tradicional também, ele não está ali para agradar a pessoa, ele está ali para dizer o que ele vê no mapa, e muitas vezes tem doença, muitas vezes tem divórcio, muitas vezes você vai sair daquele emprego, e tem também a única certeza que existe na vida, que é a morte, né? É interessante que eu também vejo essas dificuldades. Assim, eu tive uma EQM quando eu tinha 19 anos, né? Sofri um assalto, fui reagir, Áries no ascendente, levei uma facada no coração, tive duas Nossa, paradas cardíacas, né? Então, assim, eu fui e voltei 2 vezes do outro lado. Eu não conseguia respirar e o coração não batia. E eu senti que estava saindo do corpo, né? Isso aconteceu 2 vezes. Como eu não vi ninguém nem nada, eu fiquei com medo na hora, digo assim, vai que morrer. Eu vi que tinha as pessoas ali, mas eu estava cada vez me afastando mais, como se tivesse uma água do mar me puxando. Eu digo assim, vai que morrer, voltar ou nada, eu não estou vendo ninguém, volta, volta agora. Aí voltei a primeira vez, não respirei de novo, aí saí de novo do corpo, né? E aí veio assim, bom, vai que dessa vez eu vejo. Eu até fui um pouco mais além. Mas chegou uma hora que eu não via ninguém nem nada, eu digo, olha, eu não vou arriscar, porque eu não sei para onde é que eu estou indo. Pode ser que eu volte ao nada. Vai que enganaram a gente, que morrer, voltar ao nada. Eu digo, eu não vou ai, arriscar. Aí Deus. volta, 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 volta. Aí eu senti que entrei no corpo, sabe? Aí começou a doer. Doeu, tá vivo. Aí começou a doer o coração, eles me anestesiaram, voltei, só que eu não voltei mais do mesmo jeito, né? Voltei diferente. E também não tenho dificuldades de falar da morte. Muita gente me critica porque eu falo sobre tempo de vida, e por uma questão ética, até na horária também, assim, de pessoas famosas, eu pergunto antes a pessoa, o que vai acontecer com a pessoa, e às vezes sai que vai morrer. Do Pelé deu que ele ia morrer. Só que por uma questão ética, eu não faço antes, eu faço logo depois, para mostrar que, assim, ó, isso aqui já estava sendo acompanhado faz tempo. Mas falo também tranquilo, é bom encontrar semelhantes, né? Porque o mundo precisa de pessoas que falem sobre a única certeza que existe na vida. Mas o povo não gosta aqui no Ocidente, né? Virou tabu. Mas é bom saber que você também fala sem dificuldades. E assim, muitas vezes os clientes vêm para a gente já por essa fama da tradicional, não tem papas na língua. E assim, existe, já que você citou o período de saúde e de vida, existem dois cálculos. Tem um que é facilmente encontrado na internet, que é o cálculo dos anos de saúde, e esse se encontra em sites, até em português, e que dá os anos que a pessoa pode eventualmente ter uma doença mais séria. Mas com o avanço da medicina, às vezes você adquire um diabetes, adquire um problema cardíaco, sofre uma queda, quebrou o braço, que há 100 anos você morreria. Mas hoje temos antibióticos, hoje temos cirurgião, hoje temos vários procedimentos médicos que permitem o prolongamento da vida. Então, Sim, essa pessoa pode viver além desses danos sim, com acompanhamento médico. Assim como aí entra o outro cálculo.
o cálculo do dia da passagem de fato, e esse ano da passagem é determinado por outras técnicas astrológicas, incluindo direção, aí eu procuro confirmar com mais de um testemunho. Então, a pessoa Sim. pode até falecer com a saúde perfeita, capotou o carro aos 20 anos, zero problema de saúde, mas faleceu. Sim. Então, e há outros métodos que, dependendo da técnica que tu use, assim, você procurando testemunhos de estrelas fixas nas 3 fases da vida da pessoa, que é na ascensão, no auge da vida e no final da vida. E aí você vê que você só encontra testemunhos no período da juventude. Aí, assim, o que você fala para a pessoa? Tu não vai passar dos 30. Assim, a não ser que a pessoa tenha perguntado diretamente, eu pergunto se ela quer saber. Eu também. Eu também pergunto, porque tem gente que vem querer saber tempo de vida, e assim, geralmente pessoa idosa, depois assim, a pessoa não está preparada para ouvir aquilo. Eu já venho mais com casos de mães e pessoas que cuidam de outros indivíduos. Aí, assim, geralmente elas perguntam para preparar os filhos e a responsabilização de parente para cuidar dessas pessoas. Então, elas perguntam para esses fins. Eu achei Entendi. interessante essa demografia de quem pergunta por esse atendimento. É interessante ouvir É aí a bem sua experiência. específico, mães com filhos pequenos ou pessoas que cuidam de deficientes, pessoas da família que dependem delas. Existe uma demanda, então, né? Existe uma demanda. Aí elas perguntam porque tem que preparar a família para isso. Entendi. Mudando aqui um pouco de assunto, Abigail, você falou também assim nos bastidores e gosta muito da eletiva também, né? Sim, Eu é acho mais difícil que a horária eletiva. e não é. Eu vou explicar o porquê. Quando você quer fazer uma festa de casamento sua, ou abrir um negócio com um sócio, além de você verificar o dia mais propício, você tem que verificar o mapa dos envolvidos. Aí, essa horária mais personalizada, essa é a letiva mais personalizada, ela realmente dá mais trabalho, porque você tem que olhar 3 mapas. O do dia agendado e os mapas dos sócios, os mapas dos noivos, para ver se aquele dia é propício para o mapa de todo mundo. Uhum. Pegar um meio termo. Vai ter dias que não é bom para ninguém, ou é bom para os dois, eles vão ver calibrar. E tem aquele dia que você, eu vou sair de casa. Eu quero saber o seguinte, se eu vou conseguir resolver a minha papelada no cartório, se não vai chover no caminho para levar um guarda-chuva, e se essas coisas que eu vou fazer, tipo cortar um cabelo, ou assim, vou falar exemplos mais simples, tá? O mais simples possível. Cortar o cabelo, comprar um eletrônico nas Casa Bahia, fazer alguma coisa, vai dar certo. Então, assim, eu olho o céu, aí disse, olha, o dia hoje, por ser dia de Vênus, a progressão da alunação está dando bons ascendentes, está num bom ascendente, vai dar bom para esse tipo de coisa, para beleza, coisas femininas. Ok, é bom para cortar o cabelo. Eu quero Entendi. comprar um bem durável, eu vou procurar dias relacionados tanto a Júpiter ou a Saturno, que são relacionados à durabilidade e a valores. Então, a gente procura esses pontos do mapa. Uhum. E o clima você pode ver pelos aspectos planetários e a progressão da alunação daquela cidade. Interessante, viu? Estou gostando de ouvir aí a sua experiência.
Vamos ver Aí aqui. todo dia eu monto um mapinha para o horário de Brasília e tá batendo assim, os estados mais próximos, tipo Minas e o Rio de Janeiro, Goiás, estão batendo com algumas horas de diferença de chuva, pancada de chuva. Tá Uhum, batendo o clima. Eu brinco que eu interessante. acerto mais que a moça do tempo da Globo. Vamos já lhe contratar. Tem aqui algumas mensagens. Tem aqui a Ângela Carvalho, que deu boa noite abençoada e feliz domingo para vocês e todos nós. Gratidão e sucesso sempre. Gratidão, Ângela, pela sua presença aqui. Tem também o Nando Abreu, DJ, aí colocou linda, deve lhe conhecer, então. Tem a É o Elisane Lima. marido, Oi? é o marido, meu marido. Olha, maridão, então. Estou Tem aqui aqui a ligado. Elisane Lima, que deu boa noite. Ivami, boa noite. César Antônio e Abigail. Gratidão, Ivan, que está sempre aqui nas nossas lives, nos acompanhando, né? Tem aqui a Pita Macedo. Boa noite, Pita. A Pita, ela fala lá dos Estados Unidos. Ela também está sempre presente aqui nas nossas lives. A Elisane Lima falou aqui, Jesus, deve ser do nosso papo falando de coisas de casa 8, de coisas de casa 6, né? Que o tradicional fala mais assim, de boa, e quem está mais acostumado com a moderna já não fala tanto desses assuntos assim das casas 6, 8 e 12, né? Que são as casas mais difíceis do mapa. Eu vejo que dependendo da vertente da moderna que seja o curso, eles transformam o sentido das casas também. E eu vejo que quem vai mais para a área terapêutica, elas levam essas casas mais, que a gente chama de maléfica, para o lado significados bem parecidos com o védico, porque o védico não leva muito, por exemplo, a 12 para eles é uma casa de expiação espiritual, por exemplo. Aí, em relação a essa casa que eles fazem alguns tipos de remediação. Então é daí que vem essa história de expiação espiritual na 12, na Védica, né? Que eu não conheço Isso. quase nada da É, Védica. assim, é porque isso demanda um conhecimento de história da astrologia, mas eu vou dar um resuminho. Após o iluminismo no continente europeu, lá pelo século XVII, que coincidiu com o reinado de Luís XIV, eles expulsaram astrólogos de todo o continente, todo mundo foi se refugiar na Inglaterra. Então, se perdeu o contato da tradicional na Europa. E nessa mesma época, a Inglaterra se tornou uma potência colonial. Então, eles deixaram de ter a fonte de astrologia europeia, mas estavam em contato com a cultura indiana pelo processo de colonização. Então, eles pegaram alguns conceitos, já que antigamente não tinha Kindle, antigamente não tinha facilidade de grandes impressões. Você tinha que ou ter uma biblioteca rara, bons contatos, ou você não tinha acesso às coisas. Simples assim. E aí, como eles pararam de ter acesso, porque pararam de ser publicados os livros, eles buscaram na Índia que essa tradição se manteve viva. Então, tem os gaps, os buraquinhos que ficaram na tradicional nesses séculos, que ficou proibido na Europa continental, eles preencheram com conceitos védicos. Aí ficou meio mambembe, por assim dizer assim, que ficou com trechos de uma tradição e trechos de outra, fora os conceitos dos transaturninos, coisa e tal. Aí, só que quando você vai fazer um curso mais simples de moderna, as pessoas não explicam isso. Não explicam isso. Não explicam, pula e você fica lá boiando. Muita gente tem que desaprender moderna para conseguir estudar a tradição ocidental, por causa Você disso. falou uma coisa muito importante agora, que eu sempre bato aqui, que assim, uma das coisas que eu percebo é que existe falta do conhecimento da história da astrologia, e além da história da astrologia, de mecânica celeste, né? Então, aqui aproveitando,
deixa o astrólogo mais seguro e assim abre a nossa visão, né? Esse conhecimento de pelo menos noções da história da astrologia e noções de mecânica celeste, para você não cometer o erro de ficar falando bobagens, muitas vezes assim nas redes sociais, como eu já vi uma vez, Abigail, de gente dizendo que deveria acabar com a tabela de dignidades essenciais, que já era uma coisa assim ultrapassada. Eu digo, como? Essa aí, geralmente eu deixo passar, mas quando eu vi, eu digo, nossa, aqui eu vou ter que intervir, que não pode um negócio desse aí. E a pessoa achando que estava fazendo uma coisa muito, muito legal, sabe? De dizer um negócio desse aí. É porque, assim, eu vejo como dois sentidos. Primeiro, além de a pessoa não ter estudado, né, e ter... A gente vive uma época contemporânea de relativização de conceitos na pós-modernidade. Isso é uma questão Sim, filosófica. Então, depois do Nietzsche, do essencialismo na filosofia, todo mundo quer, assim, tudo que leva uma taxa de tradicional tem que ser destruído. Então, as pessoas não respeitam esses arcabouços teóricos mais antigos e tudo que você tirou, assim, da intuição, não que a intuição não seja importante, gente. Cada coisa tem o seu lugar no mundo. Mas que a frase que eu gosto mais do Newton é que eu só consigo ver além do que eu sou porque eu subi nos ombros de gigantes. sim, Então, o que acontece? No momento que eu conheço a tradicional, ou qualquer linhagem da moderna, por exemplo, eu volto, eu trago esse conhecimento e monto meu esquema a partir dele. Porque, assim, eu não preciso reinventar a roda para montar um carro. Existiram pessoas, engenheiros, que fizeram o carro da melhor forma possível, eu posso melhorar a partir deles. O céu não se transformou tão bruscamente, assim, se você considerar o movimento das galáxias, coisa e tal. É coisa de milhões de anos. Então, no nosso período de vida, nosso curto período na Terra, a gente não vai ver uma grande transformação. As coisas, por exemplo, a precessão dos equinócios, que é uma das principais divisões da astrologia, demorou 2.000 anos para acontecer, 2.000 e poucos anos cada era. Um ser humano não vive 2.000 e poucos anos. Então, você não vai destruir um sistema celeste porque você, eu não gosto do rótulo, entendeu? sim. É esse sintoma do tempo de destruir conhecimentos basilares em nome da inovação, que é bem sintomático em todas as áreas de conhecimento. Não é só na astrologia, nem só na área esotérica. É muito na área de filosofia, na área da cultura também. Não há esse respeito, entende? Aí Entendi. depois que a pessoa até entende como é que é feito, por que aquilo está ali, e tenha um professor para explicar, ou acesso a bons livros para estudar, eu acho que isso se resolve um pouquinho. Às vezes a pessoa tem acesso e não quer, aí é um caso perdido. É verdade. Tem aqui umas perguntas, ó, aqui da Elisane Lima, quando ela falou Jesus foi da facada, tá dizendo aqui. Temos aqui o Nando, o nosso colega Nando Guimarães, que é o Astro Cabana. Boa noite, gratidão, Nando. A Elisane, ela perguntou aqui, o que vocês têm a dizer sobre mapa progredido? Eu nasci com estélio em touro, mas hoje não tenho mais nenhum. Migraram para outros signos. Deve ser o mapa progredido que ela se refere aqui das progressões secundárias, né? O que eu observo? Eu observo o ano que algum signo mudou algum planeta mudou de signo. Porque esse ano, geralmente, coincide com outras marcações de outras técnicas. A progressão secundária é o mais fácil de você achar, mas geralmente está confirmado com 2 ou 3 técnicas que aquilo mudou de direção, mudou de dignidade, etc. E aí você dá uma olhada no ano que aquele planeta mudou, não exatamente onde ele está agora.
Aí você vê se ele melhorou de dignidade ou piorou, que aquele assunto vai se desenrolar melhor ou pior na sua vida. Geralmente, quando a gente olha por profecção e mapa progredido, a gente olha mais a da Lua e da parte da fortuna. Isso dá um panorama financeiro do nativo, indicando melhores anos para negócios e saúde e os piores anos. Eu gosto muito de ver essa parte aí pela AFES, a liberação zodiacal. Eu acho muito legal. Não sei se você trabalha com ela. Não, é que assim, como eu acabei estudando técnicas que não dependiam de horário, até pela particularidade da minha história, aí eu uso muito os quartos da Lua, por exemplo. Ah, E aí, é assim, como ela usa a alunação ou lua cheia anterior ao nascimento, ela é a prova de horário. Aí eu sei quais planetas estão ativados ou não, para fazer a medição. Dá para ter uma precisão até de meses. Aí você olha outros tipos de técnica, como a profecção do ascendente naquele ano e mensal, que você também consegue precisão de dias, se cruzando as duas técnicas. e isso também, isso que você falou de técnicas que independem da hora, elas são muito importantes na mundial, na mundana, né? Que muitas vezes você tem um mapa de uma pessoa pública, um político, e não sabe a hora de nascimento, né? Então, essas técnicas que independem de hora, elas são bem importantes. Já fui bastante criticado por falar de mapa de pessoas que não tinham hora de nascimento, e eu digo, olha, mas não estou usando aqui técnica que precisa da hora, eu estou usando justamente técnicas que não precisam da hora, porque não tem a hora da pessoa. Mas tem gente que também não sabe disso aí. É porque é pouco divulgado, porque simplesmente, como tem poucos cursos disso, porque no Brasil praticamente só tem um Gerson dando esse curso. Dos quartos da lua, né, de É, retificação. só o Gerson. Eu só soube meu horário pela tradicional por causa do Gerson. E assim, com uma precisão de tipo 2 minutinhos de arredondamento, quando eu fui fazer no Védico, especialista em retificação. Eu tive, além de tudo, de ser um bem especializado, porque meu mapa nas duas astrologias, um mudava o nakshatra da Lua, questão de poucos minutos, e na ocidental mudava de signo. Então, eu tive que fazer para confirmar mesmo que era aquele horário. Eu só consegui porque eu fiz o curso, para ter certeza. Aí tive certeza Entendi. do primeiro na ocidental, com um horário mais aproximado, e o Védico chegou a uma precisão próxima de 24 segundos. Eles têm umas outras técnicas que eles usam. Interessante, vamos saber disso aí. Você também, a gente ficou de fala na segunda parte da nossa live, né? Sobre questões de astrologia mundial, astrologia mundana, e você trouxe aí um material sobre os eclipses, né? Vamos apresentar o material dos eclipses? Eu trouxe do governo todo. Eu estava preparando uma análise do governo para o Ano Novo Astrológico, mas eu vou adiantar para vocês. Aquilo que Eu você sou achou meio interessante. palestrinha, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês O que você perdoam, achou tá? Aqui. interessante, não precisa apresentar tudo, o que você achar que é legal de apresentar. Vamos aqui apresentar. Está compartilhando a tela, né? Sim, Eu sempre faço muito coloridinho aqui. Que eu procurei pelo mapa do governo, a gente ficou no feriado de dia 1º na posse, calculando o horário. Primeiro horário que eu cheguei, assistindo pela Globo, a cerimônia iniciou às 5h04, terminou às 5h12.
Chegou esse mapa aqui a 23 de outubro. Eu vou pedir, assim, paciência para o pessoal, porque, assim, todos os mapas de presidentes brasileiros, até então, eles sempre fazem essa cerimônia às 3 da tarde. Não sei por quê. Até o Sarney, que foi empossado em cima da hora, fez a cerimônia nesse horário. É um horário padrão de cerimônias de posse. Então, todo mundo tem... basicamente, quem toma posse no início de janeiro sempre tem ascendente touro o governo. O que a gente vê aqui que o executivo é representado por Saturno, que ainda estava digno na data da posse, até março desse ano. A Lua, que saiu de um estado deplorável do solstício para cá, para exaltação do ascendente. E o Sol, jubilado por signo, porque está no nono signo. Um trígono crescente à Lua, indicando crescimento econômico. Aí os pontos importantes que eu achei bom falar desse mapa. O regente do ascendente, que é a Vênus, e ela também rege a casa 6, está na casa 9 do judiciário e das leis do comércio exterior. Isso é muito importante para a retomada de diplomacia, mas indica também o fortalecimento do poder judiciário federal. Em relação ao comércio internacional, representado pela casa 7, a gente tem Marte no segundo signo. Ele indica duas coisas. Além do investimento estrangeiro, ele indica aumento de gastos, porque Marte na casa 2, assim como o Sol, se fosse de casa 2, ele indica desperdício de recursos. Por Saturno está conjunto ao MC, no auge da sua dignidade, ele também representa uma maior força do executivo e do judiciário frente ao poder legislativo, já que Saturno rege a casa 9 e a casa 10, que nos mapas de governo representam o judiciário, executivo, e a casa 11, o poder legislativo. Júpiter está jubilado por quadrantes, porém no signo da 12. Pode representar tanto acordos escusos por estar no signo da 12, quanto uma certa melhoria de posição, porque ele ainda está em trígono até o final de maio. Aí, em maio, ele vai ficar dependendo do estado de Vênus. A gente tem um comparativo aqui das posições em referência ao mapa do equinócio de Libra, já que no ano passado o ingresso do Sol em Áries foi de um signo mutável, então metade do ano foi regido por um mapa, metade do ano até o ingresso do Sol em Áries de 2023 está sendo regido pelo equinócio de Libra do ano passado. A gente vê que a Lua ativou, aqui a Lua do equinócio ativa aqui o IC, a Casa das Terras, da agricultura, do mapa da posse. Vênus melhorou de posição, Vênus que regeu tanto o ascendente do equinócio quanto o ascendente da posse, saiu de sua queda para a casa 9, ainda em triplicidade, só depois ela mudou de signo para Aquário. Mercúrio estava com bustos, foi para uma casa boa e estava, antes de estar em retrogradação, ou tinha acabado de entrar em retrogradação. E o Sol saiu da sua queda para um signo que ele é neutro, que é Capricórnio.
Aí deu uma melhoria na situação da população em decorrência dessa melhoria de estado celeste dos planetas envolvidos. Eu sempre olho a grande conjunção de Júpiter e Saturno, que é um ciclo de 20 anos, e sua profecção, que ocorre a cada 1 ano e 8 meses. A gente está em profecção de casa 2, durante o início do governo, e vai passar até a profecção de casa 4, no ano de 2025 para 2026. Então, os temas ativados no primeiro ano, até a metade do segundo ano, vão ser referentes a finanças públicas. No terceiro ano, no final de 2024, 2025, o tema será mais voltado a transportes, a logística, a educação básica. E o final do mandato, aqui a casa 4, a questão de terras novamente. Tem uma comparaçãozinha, mas a gente vai passar aqui. A gente estava conversando nos bastidores qual o mapa que se usava para o Brasil. Os tradicionais árabes usam o ingresso solar de cada ano. Pode-se usar o mapa da conjunção Júpiter-Saturno para eventos econômicos, mas, assim, a última mudança de governo que a gente teve, de sair da ditadura para um governo civil, foi na data da promulgação da Constituição de 88, que no site do Senado tem hora até segundos, que foi em 5 de outubro de 88, lá pelo finalzinho da tarde, dando um ascendente jupiteriano para o Brasil. Estamos numa profecção de casa 10, que fez a revolução em outubro, próximo às eleições. Então, a gente está na profecção de casa 10, anual, do mapa da Constituição. Ano que vem, vamos para a casa 11. O terceiro ano de governo vai ser mais complicado, vai ser de casa 12, vai ter muita pressão política, também vai ser um ano de eleições municipais, e vai vir questões de saúde pública, já que casa 12 representa hospitais, locais de internação, e segurança pública no quesito penitenciário. Pode haver alguma conturbação política. Você utiliza esse mapa, Abigail, para análise? Eu tenho sim. Aquele vídeo que eu falei sobre esse mapa detalhadamente, eu tenho os dados direitinho, com o site do Senado. Porque, assim, o pessoal do direito é muito chato. Por que eles colocaram o horário da promulgação da Constituição no site do Senado? Porque tiveram normas jurídicas que foram promulgadas poucas horas antes da Constituição Federal. Então, elas estavam vigindo na Constituição antiga. Então, eles tinham que colocar o horário. Por isso que eu achei esse mapa. Está no site da Câmara e do Senado. E é fácil de encontrar, né? Pelo que você passou aí. É público, é um dado público. Tá. Então, vamos para... Esse aqui é o mapa do equinócio. Vamos para o ingresso solar desse ano. O ingresso solar desse ano vai ocorrer em Libra. Ascendente em Libra, grau 1 de Libra. É um signo cardinal, o que implica, primeiro, que vamos ter um ano, novamente, nos próximos 3 meses, regidos por Vênus, já que estava regido por Vênus desde o equinócio em Libra, vamos mais 3 meses de ascendente venusiano.
com Vênus digna em Touro, Sim. na casa 8. Isso implica os temas referentes a bancos, referentes a finanças públicas e privadas, tudo vai vir à tona. Já está vindo à tona graças a séries de investigações, que esse solstício para cá, a gente viu o caso das Americanas, agora da Marisa, e várias gigantes do varejo descoberto a maquiagem do balanço. Isso está repossado aqui, casa 8, dívidas, bancos. Bom, vai ser um assunto em alta nos próximos meses, até o ingresso solar em Câncer, lá para 23 de junho. Outra coisa que é muito bom salientar, Marte, um pouco depois do ingresso do Sol em Áries, ele vai se trocar de signo para a sua queda. E ele está se aproximando já da troca de signo aqui. Nos primeiros meses, ele vai estar nos primeiros dias do ano novo astrológico, ele vai estar em seus termos, ou seja, vamos ter conflitos de agenda externa, já que Marte rege a casa 7, o comércio exterior, e a casa 2, que é as finanças públicas. Vamos ter, pelo menos, os primeiros dias de mandato com problemas relativos a finanças, de março até maio. Por que maio? Marte vai trocar de signo. Assim como Júpiter vai também trocar de signo para Touro. Há uma melhoria, há uma decaída de dignidade de Júpiter, mas vai estar disposto por Vênus, que vai estar digna. E Marte vai sair da queda, lá em maio, para a peregrinação. Um pouco antes do ingresso do Sol em Áries, vamos ter o ingresso de Saturno em Peixes, no início de março. Ele vai ficar disposto por Júpiter durante esses 2 anos e meio. E nesse mapa aqui, ele representa os trabalhadores, ele representa também o agro, porque a casa 4 são as terras e povos originários. Sim. Então, a gente vai ver uma dependência desse estado celestial de Júpiter. Entre março até maio, vamos ter um agravamento da situação referente a tanto a agricultura quanto aos povos indígenas. E só depois de maio, quando Júpiter já estiver disposto por Vênus, que vai haver uma melhora. Um pouco depois vai trocar de mapa, mas aí vamos ter um outro vídeo para isso, que é longo a história. No segundo ano de governo, vamos ter novamente o ingresso solar em Cardinal, ou seja, cada estação vai ter um mapa. Aqui vamos ter a Lua em Leão, repetindo o mapa da posse. Júpiter ainda vai estar em Touro até o final de 2024, quando ele vai para seu exílio. E Mercúrio vai estar em estado bom celeste. Por quê? Ele vai estar em sexto com Marte, e ele vai favorecer tanto a comunicação quanto a construção de ideias. Então, assim, o Mercúrio marcial, ele é bom para agir, bom para viajar, bom para
seguir em frente. Em 2025 e 2026, vai haver a mudança do signo de Saturno para Áries, para sua queda. Então, os temas regidos por Saturno no mapa da posse, que são poder executivo e judiciário, vão sofrer uma queda de dignidade, vão ter crises governamentais. Vênus, que exalta o ascendente desse ano, está retrógrada e exilada e combusta, vai poder ter problemas sociais devido a isso. E a balança comercial aqui, em cada 8. O último ano de mandato, novamente, o signo mutável, vai ser 2 mapas nesse ano também. Regente do mapa exilado, conjunto a Marte, e ao nó do norte. Pode haver uma piora na questão da população, apesar de ele estar ajudado por Júpiter em Câncer. Júpiter é exaltado, dispõe esses 2, o que pode haver um favorecimento de aliados políticos ao governo. O legislativo vai estar de médio a forte, que ele está em triplicidade, está angular, porém, ele não está no auge da sua dignidade. Saturno em queda mostra a queda de braço entre judiciário e legislativo aqui no final desse mandato. Outra coisa interessante que eu vi foram os eclipses, que a partir do segundo semestre de 2023, a América vai ter todos os eclipses visíveis até 2025. Aqui em outubro de 2023, o eclipse solar. Esse vai ser o eclipse lunar 15 dias depois, 28 de outubro. Esse é o de 2024. Em 2025 vai ter na mesma região também. Então, assim, a gente vai ter um governo muito influenciado por esses eclipses, tanto para o aparecimento de escândalos referente a legislativo, referente a contatos comerciais, quanto à questão de dívidas que vão reaparecendo nesses próximos 4 anos. Basicamente, a visão geral do governo vai ser essa. Mas foi uma aula que você deu de astrologia mundial. Parabéns, hein? É que eu tinha que estar pronta, né? Eu não queria fazer feio. Você está pronta mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Nós ficamos de fazer 1 hora de live, já estamos chegando aqui a 1 hora, né? Quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, aproveite enquanto estamos aqui, mas se não for possível agora, né? Se você for assistir só depois aqui a live, muita gente assiste depois, fiquem à vontade em fazer contato comigo, com a Abigail. Aliás, Abigail, eu vi que você tem bastante interesse em mundial, né? Então, assim, eu também coincidimos aqui, além de ser da tradicional, né? Temos também esse interesse na mundial. Então, certeza de eu chamar você para outras lives aqui e, assim, em canais que têm interesse em mundial também, né? Tem o Fórum de Astrologia Claro. Mundial. Então, inclusive, estamos Que, chamando novos assim, colaboradores. enquanto a astrologia natal, a horária, a gente faz para os comuns, a mundial a gente faz para os reis, né? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente consegue ver com um planejamento estratégico de um período tão longo, só observando eclipses e poucos mapas. Isso é muito importante, assim, tanto para a questão do país, não só, que vocês não precisam ser guru de político, não, gente. A gente pode consultar pessoas que trabalhem com o comércio exterior,
trabalhem como empresários e precisem desse planejamento, porque não dá para planejar nada se você não tiver um mínimo de previsão. Como administradora de formação, a previsibilidade é uma das ferramentas chaves para a administração de negócios. E isso é basicamente o que a gente faz em mundial, em eletivas, é uma ferramenta muito importante para a consultoria, para as pessoas não se prenderem só a Natal, tá? Sim. Bom, a Natal também é importante para isso, mas não é a única, né? Não é a única ferramenta que a gente tem de previsão. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live, ficamos de fazer uma live de 1 hora. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Eu quero convidar a quem está assistindo a live que não se inscreveu no programa, inscreva-se, deixe o seu like. Quero também fazer um convite para o curso de Astrologia Tradicional de Mapa Natal, comigo, que vai ter início agora no dia 3 de março, é uma terça-feira, das 20 às 22 horas, vão ser 16 aulas, são 4 módulos. O primeiro módulo é o módulo Fundamentos, onde o que o próprio nome fala, os fundamentos, né? Ali as casas, os planetas, as dignidades, para quem quer conhecer mais astrologia tradicional de mapa natal. Depois vem o segundo módulo, que é aprofundamento, onde já entra mais estrelas fixas, partes arábicas, os senhores da mente, o regente da genitura, que é uma parte mais espiritual da astrologia. O terceiro módulo é sobre predições, com várias técnicas de predição. E o último módulo é o tempo de vida, Hillig, Alcocoden e as 4 diferenças. Então, você vai ver o mapa desde o início, do início de vida até o fim. Então, para quem tem interesse em aprender a astrologia tradicional de mapa natal, pode depois fazer contato comigo para saber sobre questões de valores, como é que faz, etc. e tal. Eu tenho uma pergunta, que você falou de diferença. Como é que você lida com as 3 primeiras que tratam de crianças? Porque, geralmente, quando o consulente vem, ele já é adulto, né? Passou pelo menos pelas 3. Sim. Na prática, eu nunca peguei, Abigail. É um tema assim que eu vejo que ele, além de não ser muito debatido, né, não é uma coisa muito comum. Eu tive uma aluna que eu dei esse módulo de tempo de vida, quando chegou nas 4 diferenças, ela é médica e ela trabalhava ali em UTI, com neonatais, né? Então ela falou assim, eu me interesso muito por essa parte aqui das 4 diferenças, né? Porque eu lido com isso assim na minha profissão. Então vou ficar mais de olho agora, de ver questões de mapas, né? Mas na minha experiência, eu acho que eu vi o quê? Um mapa só. E mesmo assim, não tive coragem de falar para a pessoa, porque eu vi que ela não estava preparada. Porque, assim, eu sei que era muito importante até o século passado, pela mortalidade infantil absurda que a gente tinha. Mas com o avanço da medicina, geralmente a gente vem, o consulente que procura astrologia já é adulto. E assim, quando eu estudei, fora esse caso da pessoa trabalhar como pediatra, UTI pediátrica, é difícil a gente entrar em contato com mortalidade infantil. Assim, é uma coisa, quem é pai, quem é mãe, lida muito com crianças, ficar tocado realmente. E principalmente a primeira e a segunda diferença, né? Que são mais punk. A terceira é mais fácil de encontrar mapas de terceira. De terceiras eu já vi assim um ou 2.
mas de primeira e segunda é mais difícil, até porque também a diferença é pouca ali entre eles, né? Assim, mas dá para perceber. O Bonatti, ele foi muito preciso, assim, nas indicações dele ali, de diferença entre a primeira e a segunda diferença, né? Sim, quando eu estudei assim, eu ficava pensando no contexto, aí eu lembro, gente, eu sei que era importante para você preparar seus herdeiros, mas quando você pensar, se tinha esse cálculo é porque tinha que se preparar para a morte de crianças. Era mais fácil naquele tempo, né? Porque não tinha tanta higiene como hoje, né? Diz que as pessoas, inclusive, aquelas roupas largas das mulheres e muito pesadas era para assim evitar o mau cheiro, que as pessoas não tomavam banho, né? Sim, Tem a muita falta de gente morreu da peste medicina. bubônica, né? Por questão mesmo de higiene ali. Então era uma coisa bem mais comum e mais assim que as pessoas falavam mais do que hoje, né? Mas, enfim, é bom que tenha gente para falar sobre isso, porque, assim, São embora poucos. que o livro esteja relativamente traduzido, porque tem inglês, eu acho, e espanhol, certo? Esses trechos eu achei em inglês. É mais fácil em inglês. É, mas, assim, é bom ter em português para a gente, na comunidade brasileira, debater sobre isso, porque pode ser raro, mas tem que deixar de ser polêmico. Sim, principalmente aqui no Ocidente, que virou tabu. Ó, algumas pessoas aqui deixaram aqui, ó. Cadê? Se nós você trabalha com os transaturninos, eu naquela visão do Frollo, né? Como se fossem estrelas fixas. Não sei se você trabalha, para mim eles são complementares e assim, são da reserva, não são os principais ali. Eu também atuo mais como estrelas fixas, só em conjunção mais exata. Porque, por exemplo, Conjunção as contra. estrelas fixas mais visíveis, elas só têm órbita de 2 graus, um para um lado, outro para o outro, as reais. Então, assim, não dou uma órbita maior que esse. Sim, e só com pontos importantes do mapa. Ó, o Nando colocou aqui parabéns pela aula, mais mulheres na Mundial. Ele também trabalha, né? A Sim, sim. Ângela Carvalho colocou aqui, a live foi excelente, me ajudou a entender mais sobre a astrologia horária, o estudo do conhecimento desse de astrologia, e a Abigail, sensacional. Boa noite, parabéns, obrigado a vocês dois, abraço, até a próxima. Gratidão ao Fórum de Astrologia Mundial e Política. E adorou muito aqui a Ângela Carvalho, a análise que você fez do governo. O pessoal gostou bastante de você. Abigail, vamos para as nossas considerações finais, então? Primeiro foi um prazer. Temos muitos amigos em comum e assim, eu vi as lives, gente, eu ficava maravilhada, todo mundo vindo assim, foi um prazer ter sido chamada para cá, falar coisas que a gente gosta, que é astrologia, Sim. e parabéns pelo trabalho, parabéns pelo curso, desejo muitos alunos e muita prosperidade para nós todos. Gratidão, Abigail. E quem quiser fazer contato com você, quiser assim ver mais sobre você, o que é que faz? Como é que pode fazer? Eu tenho o canal do YouTube Rasalag Astrology, então você consegue colocando Rasalag junto com o meu nome, Abigail de Souza, você acha no YouTube. RHAS, né? Isso. Deixa eu anotar, eu vou botar aqui no chat. Pode colocar no chat aí. Rasalag Astrology. Aqui no Zoom, né? Não, aí vai ter que ser No YouTube eu aqui vai, consigo também. pode ser no YouTube, que aqui vai sair para a gente no Zoom. E Pronto. aqui está. @Rasalag Astrology no YouTube e no Instagram. E no TikTok, eu estou com o meu perfil pessoal, que eu falo de astrologia.
alguns jogos importantes eu trato de astrologia esportiva. Eu uso mais o método Crowley. Eu estou testando método de maior precisão. E aí eu vou divulgar o curso da minha amiga Gabi Garcia, que ela é aquela que criou o método. Então, a gente testa para ter maior precisão do ganhador do jogo e algumas vezes do saldo de gols, que dá para saber pelo mapa da partida. Mas, assim, eu gosto mais de mundial. Percebi. Que bom que temos essa coisa em comum. Eu gostei aqui de uma pergunta que cadê? Foi o Nando Abreu, né? Ele perguntou aqui: é verdade que as pessoas com signo de Virgem têm mania de organização? Nando, no caso aqui, sim. Mas tem que ver se você está se referindo aqui no caso do signo, do Sol em Virgem ou do ascendente em Virgem, porque é engraçado, ó, aqui voltando ao mapa da Janja. Eu não me referi ao Sol dela em Virgem. Aí muita gente colocou assim, eu achava que ela era leonina, como se só fosse leonina se tivesse o Sol, quando eu falei que ela tinha um Sol em Virgem, né? Aí eu falei assim, olha, ela é leonina porque ela tem a Vênus em Leão, que é o regente do ascendente, né? Então, aqui no caso, quando diz assim que fulano é virginiano ou leonino, é também tanto aqui para tradicional o Sol, né, nesse signo, mas principalmente o ascendente, o regente do ascendente, a Lua, ou algum outro planeta que seja muito importante no mapa, né? Então, a pessoa ela também, você pode dizer que ela é virginiana porque tem esses pontos aí que eu citei no signo de Virgem, ou um estélio em Virgem, né? Mas não é somente o Sol que define. Eu diria que o Sol ele define o quê? Só é 15% da gente. O restante do mapa tem que olhar os outros pontos, né? Uma coisa que eu aprendi com os estudos da Védica e dos mapas de lunação a gente pode olhar o mapa tanto pelo ascendente, quanto colocando a Lua como ascendente, como o Sol. Só que esse mapa lunar e esse mapa solar, eles correspondem a tipo 10% da informação só. Mais da metade do mapa é só a partir do ascendente. Então, você pode usar os outros mapas para substituí-los, mas o importante é a posição dos planetas. Por isso, é uma das discussões que a gente tem que desmistificar, tanto os modernos quanto o tradicional, é que a importância não é só o signo dá uma roupagem da forma com que o planeta se manifesta, mas é o planeta que rege aquela natividade que ele vai mostrar a vida da pessoa. No caso, assim, quem gosta de organização é Mercúrio. Por isso que Virgem, como é um signo de Mercúrio, ele é relacionado à organização. É uma organização prática relacionada ao elemento terra. Mas, por exemplo, tem pessoas, roqueiros de punk rock de Virgem, que eles eram puro caos. Então, não é só a pessoa ter um Sol ou um planeta em Virgem, ele tem que ver se isso condiz com o resto do mapa. Sim. Explicar isso, de desmistificar que não é só o signo em si, é que é o mais difícil. Aliás, a última coisa que a gente chama tradicional é o signo, né? Olha quem entrou aqui, Abigail, nossa colega, a astróloga cética. Oiê, meus queridos, seja bem-vinda, Carol. Seja bem-vinda, meu amor. Como é que você está? E tem também aqui ó, uma pergunta que lhe fizeram, Elisane Lima. Rasalhag está conjunto à sua lua, Abigail? Tá sim, foi um motivo. Eu estava em dúvida com outro nome, que é a Rasalag, a Alfa Serpente. Só que temos outra astróloga brasileira com esse nome. Com esse nome no Instagram. Ela é mais especializada em artes astrológicas, ela faz agendas, ela faz lunários para o ano. Eu não sei se ela tem de Natal também, que ela vende muita coisa de agenda e lunação para planejamento pessoal.
Então, assim, eu perdi o nome, então vou botar o nome da estrela. Interessante. Bom, estamos chegando ao fim da live. Gratidão aos presentes, gratidão pela presença de vocês, pelas perguntas, pela interação. Fiquem à vontade de fazer perguntas para a gente após a live, para mim e para a Abigail. Ela deixou aí os contatos dela. Teremos outras lives aqui nesse canal, sempre de preferência à astrologia tradicional e no fórum mais voltado para a astrologia mundial, mas aí também levando aqui a nossa tradicional. Gratidão, Abigail, pela sua presença aqui, por ter aceito o convite. Gostei muito, né? Gratidão pelo convite, vai ser um prazer. Virei aqui outras vezes. Prestigiar os amigos também, a live de vocês e nos fóruns. Muito obrigada mesmo. Gratidão, Me então. sinto honrada. Vamos encerrar aqui a nossa live. Gratidão, boa noite a todos, bom descanso. Tá, Até uma pessoal? Bom final próxima. de Tchau, tchau, semana. pessoal. Até a próxima.